Funciona. É esse fone aqui que leva para a internet. Bom, meu povo, vamos recomeçar o nosso trabalho. Convidar os companheiros que estão degustando, né, o seu lanchinho lá embaixo, para que possa subir e começarmos o segundo bloco. Não perca a chamada do avião que já vai decolar. Senhores passageiros da nave que vai para nosso lar, favor subi-la. É o momento das nossas perguntas. Pode fazer ao vivo e a cores. Quem quiser escrever, escreve. Quem não quiser, pode fazer ao vivo as suas perguntas. Inclusive os internautas, viu? Inclusive os internautas. Perguntaram ao Thaís se já tem alguma pergunta aí recolhida. Tem perguntas aí, Thaís? Bom, vamos. Enquanto chega aí as perguntas que vocês vão formular, Perguntas que já fez. vamos deixar Marcos à vontade para que ele possa, de certa forma, abrir esse segundo bloco acerca das possíveis interrogações que advirá, Marcos. Fique à vontade para que você possa. Ok. Eu somente queria registrar a felicidade de abençoar com vocês. Muito bacana. Obrigado aí, tá vendo? Eu esqueci o microfone. Entusiasmado. É um modelo de encontro muito prazeroso. Enquanto as perguntas são elaboradas, eu vou trazer algum material para fomentar a curiosidade. Então a gente vai avançar. Eu tenho que ligar aqui, né? Senão não avança nada. Para aquilo que nós havíamos comentado a respeito dessa mediunidade nossa de cada dia, né? Como falamos, existe uma mediunidade que é mais restrita. Aqui está destacado, acho que a cor não favorece por causa da luminosidade, mas aqui está em azul, ou seja, e dentro de um círculo, portanto, criando a imagem de que essa expressão da mediunidade, ela, para que se manifeste de maneira controlada, ajustada e produtiva, ela ocorre em um ambiente restrito. E existe essa outra expressão que é no ambiente comum, na rua, no ônibus, no metrô, no trabalho. Aonde quer que nós estejamos, a faculdade ela estará ativa. E essa manutenção de uma conduta ajustada e equilibrada emocionalmente é pré-requisito para quando estivermos neste ambiente controlado, porque diante dos estímulos do mundo nós resistimos e mantivemos o controle das nossas vidas, não será
dentro de um ambiente restrito, que ao atender a um espírito despreparado, ou um espírito descompensado emocionalmente, ou um espírito em extremo estado de agressividade, eu haverei de me comportar diferente. Porque lá fora eu sou uma pessoa equilibrada. Dentro da sala mediúnica eu também o sou. Então, embora a mediunidade nossa de cada dia tenha essas variantes de ambientes, em cada ambiente eu tenho uma resposta diferente em se tratando de mediunidade, não de controle do estímulo. O estímulo eu não controlo. O estímulo agressivo do outro eu não tenho como controlar. Mas eu devo e posso controlar a minha resposta emocional. A pessoa me ofende. Eu não devo, a priori, nem considerar aquilo como uma ofensa. Bem, mas o que é mediunidade? A gente vai trazer duas perspectivas mais atuais. Filomeno de Miranda, nesta obra, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, fala que é uma faculdade da alma que se reveste das células no corpo. Então veja, é uma faculdade espiritual, essa faculdade se apropria das células orgânicas para que estas células consigam realizar a decodificação da onda que chega do mundo espiritual na direção do mundo físico e transforme isso em algo compreensível, de maneira a torná-la um entendimento objetivo. Então, uma faculdade de interpretação. Eu recebo um estímulo, ocorre uma série de processos na intimidade de cada um de nós, e esses estímulos são transformados em um processo de comunicação. Bem, Viana de Carvalho, no livro Médiuns e Mediunidade, diz que essa mediunidade é em si mesma uma faculdade que possibilita o intercâmbio, anotemos bem, consciente ou não. O que isso significa? Neste momento nós estamos modulando numa faixa de consciência que nós chamamos estado de vigília, estado de atenção. Estamos recebendo, como eu disse na fase inicial, alguns estímulos, sugestões, inspirações. Eu posso estar percebendo isso de forma consciente. Eu sei que eu estou recebendo uma inspiração, mas às vezes acontece que eu não me dou conta. E eu acolho aquele pensamento e nado de braçada na direção do desastre. Bom, ou da elevação. Intercâmbio consciente ou não com os espíritos, quer estes se encontrem domiciliados no corpo físico ou fora dele. Então há um nível de comunicação que ocorre entre encarnados. O encarnado que muda o seu estado de consciência pode vir e comunicar-se conosco. Um amigo que mora no Japão, ao dormir, pode comunicar-se comigo. Alguém que mora em Itabuna, num descanso no intervalo do almoço, ele se projeta na dimensão espiritual e comunica-se conosco. Então, uma faculdade de comunicação entre seres do mesmo plano e entre indivíduos de planos vibracionais diferentes. Portanto, o médium é todo aquele que sente, em um grau qualquer, desde a simples influência até a completa decodificação da intenção do espírito. Sente em um grau qualquer. Só que médium, usualmente falando, é aquele que ao sentir, ele entende o que está acontecendo e transforma aquele conjunto de sensações em algo concreto, pela psicografia, pela psicofonia, pela pintura mediúnica, pela escultura de uma obra de arte impulsionada por um espírito. Eu estou vendo o mundo espiritual e com ele me comunico. É um processo mediúnico.
Só que isso vai depender de uma organização mais ou menos sensitiva. Quanto mais sensitiva for essa organização, mais intensos serão os meus registros. Quanto menos sensitiva for a minha organização, tanto do corpo físico quanto do meu corpo espiritual ou perispírito, menos eu terei esses registros. Daí, a gente diz que se todos somos mais ou menos médios, hipoteticamente, existe um espectro que vai de um nível 1 até o nível máximo, considerando de 1 a 10, aqui hipoteticamente apenas para ilustrar esse mais ou menos, qual é o grau de intensidade da minha sensibilidade. Só que quando eu sinto, eu estou sob a influência. O maior desafio do médium é perceber a qualidade, a natureza da influência. Se ela me está condicionando um comportamento assertivo ou disruptivo. Se eu estou sendo insuflado para agir no bem ou no mal. Daí, essa organização mais ou menos sensitiva vai trabalhar no nosso psiquismo, tanto quanto nas nossas estruturas orgânicas. Por isso que o nosso sistema nervoso e endócrino, ele é acionado. O médium em transe de um espírito em profundo estado de sofrimento vai ter aumento da temperatura corporal. Por que isso? Os reguladores do diencéfalo serão ativados, aumenta a minha temperatura corporal, aumenta a minha transpiração, aumenta a frequência cardíaca. Então nós temos o sistema nervoso e o sistema endócrino sendo ativados como respostas orgânicas à presença do ser que por nós se comunica. E o nosso psiquismo é quem vai fazer o juízo de valor a respeito daquelas experiências corporais que estamos experimentando. O maior indicador para o médium é: você entra bem na reunião. Durante a reunião, você começa a sentir um desconforto orgânico. E aí você fala assim: uai, mas eu cheguei bem. O que é isso? Essa dor. Nossa, essa dor agora está levando a um estado de desconforto emocional. Eu estou com vontade de chorar. É uma interpretação que muitos médiuns fazem, assim, mas se eu chorar vai ficar todo mundo me olhando. Aí a insegurança produz bloqueio. A insegurança do indivíduo faz com que ele não comunique. Ao não comunicar-se, ele acumula aquela energia em seu organismo físico. Termina a reunião, ele pode permanecer com uma intoxicação fluídica por algumas horas pós-reunião. Aí chega em casa com dor de cabeça, com mal-estares, que são resultantes do seu bloqueio, que é um ato consciente. Porque o receio de ser julgado sobrepujou a necessidade de se tornar um instrumento útil para aquele grupo. Aí eu vou apresentar essa e a gente faz uma pausa para algumas perguntas que porventura existam. Então vamos refletir. Será que sentir a influência dos espíritos é a mesma coisa que perceber? Vamos analisar juntos o porquê que muitas pessoas em outras religiões sentem a presença dos espíritos e têm uma orientação um tanto quanto distorcida da nossa, distorcida não alinhada com o que apresenta a doutrina espírita. E o mais complicado, pessoas que não têm religião alguma sentem a presença dos espíritos porque não têm conhecimento, buscam suporte psicoterápico ou psiquiátrico ou psicológico e são qualificadas como portadoras de transtorno de mais variada ordem. Bom, a sensação é o processo pelo qual nós recebemos energia, informação bruta do ambiente.
Neste momento, nós temos estímulos visuais, estímulos auditivos. Portanto, o sistema auditivo e o sistema visual estão profundamente estimulados. Entendemos que há sons e imagens. Isso é sentir. Então eu sinto o volume, o tônus ou o tom da voz. O que é que vai acontecer depois da sensação? Então, a sensação é o processo de obtenção de informações sobre o mundo, por meio da recepção de suas diversas formas de energia. Botou a mão numa panela quente e imediatamente nós tiramos. Uma atitude reflexa, porque a temperatura está superior à manutenção da integridade da minha pele. Então, uma atitude reflexa é afastar a mão da fonte de calor. Isso chama-se sensação. Nós temos sistemas sensórios ou dispositivos sensórios em todo o nosso corpo, inclusive internamente. As dores que sentimos internamente, nós inclusive as localizamos via de regra. E o que é a percepção? A percepção é o processo de organizar, analisar e dar significado às sensações. Daí a importância do estudo. Porque enquanto eu sou médium e não conheço, eu sinto essa presença, eu sinto esses incômodos, eu vejo, eu ouço vozes, aí eu olho para o lado, não tem ninguém. Qual é o significado que eu darei a algo que eu não consigo organizar? E eu só consigo organizar a partir do momento em que eu recebo ideias e informações que dão sentido àquela minha experiência sensorial. Então, a percepção é o processo de organizar, analisar e dar significado a essas sensações com as quais somos bombardeados diariamente. E o Espiritismo vem para nos chamar a atenção de que, além das questões de natureza física, existe uma gama variada de sensações que são oriundas de uma dimensão não física. Então, traz para nós essa perspectiva de contínuo existencial. Ah, fulano morreu. Não, ele terminou o seu tempo de permanência entre nós. Ele continua vivo. A morte é um fenômeno puramente biológico. Se a sensação fornece o material bruto, a percepção é o produto final. A partir do que eu sinto, eu organizo a minha experiência, analiso e dou um significado. Na mediúnica, se eu estava bem, comecei a sentir um desconforto, me veio uma emoção, então eu senti, eu organizei aquelas ideias, analisei, eu estava bem, agora não estou, já dei o significado, agora eu vou transformar aquilo que era uma sensação em um produto final. Qual é o produto final do médium? A comunicação. Então a gente vai fazer uma pausa e vamos para as perguntas. E eu espero que eu tenha resposta. Cadê a resposta? Espera aí. Vamos perguntar os dois. As perguntas vão começando a aparecer. Depois você lê. Na avaliação de grupos, como lidar com os melindres dos médios mais antigos? Essa é impactante. A questão do melindre, ela normalmente acontece porque a alma melindrosa é uma alma sensível e desacostumada às observações
que terceiros, porventura, façam a nosso respeito. Também apresenta, via de regra, no melindre, uma apropriação indevida sobre a comunicação. Quando nós estudamos, e quando, assim, no grupo que eu coordeno, eu sempre digo, é preciso ir além do que as palavras nos apresentam. Isso significa que é preciso que nós conheçamos o significado profundo da palavra. Quando os Espíritos disseram a Kardec que o médium é um intérprete, a gente não prestou atenção no intérprete. Imaginemos que apresentássemos eu e Raimundo aqui uma peça teatral, em que cada um fosse um personagem. Imagine que o meu personagem seja ruim, maldoso, vil. Ao terminar a minha participação, não cabe que a plateia venha me bater e me agredir. Porque quem é vil e mal é o personagem, não sou eu. Tanto quanto, se porventura o meu desempenho teatral for excepcional, a ponto de levá-los às lágrimas, eu posso entender que a minha interpretação foi perfeita em relação ao personagem, mas o personagem não sou eu. O médium é um intérprete, a mensagem não é dele. Então, quando se faz uma crítica a respeito de uma determinada comunicação e nós reagimos, é que há algo dentro da minha personalidade que ainda precisa ser melhor trabalhada. Por isso que as reuniões, a minha sugestão sempre é: preparem os grupos para as reuniões de avaliação. Tal dia nós iremos fazer uma avaliação de reunião de a quantas anda a nossa prática mediúnica. Então há uma preparação, podem ser feitos, por exemplo, estudos a respeito da sensibilidade diante da fala, para preparar aquela comunidade para um evento que é estressante, por certo. Instituir uma avaliação sem o preparo das pessoas é colocar à flor da pele a sensibilidade de todos. Então é normal, os mais antigos, porque não se fazia avaliação no passado, ou se fazia, não chegava no detalhamento que se espera. É adquirir, vamos dizer assim, uma metodologia de preparação para que todos atinjam o mesmo nível. Mas se continuar melindrado, aí vai ter que ser um processo de autoeducação daquele indivíduo que demonstra uma fragilidade emocional diante de uma crítica que não é feita na direção do indivíduo. Mas Divaldo conta um caso muito interessante, de que existia uma pessoa muito sensível no grupo. E diante da avaliação, que sempre foi impessoal, foi feito um apontamento sobre um quê de permanência no modo como aquele médium estava manifestando determinados espíritos. O que seria isso? Essa permanência? É a emoção, sempre a mesma emoção, sempre o mesmo problema, com pequenas variantes. Então algo começou a sinalizar que aquele indivíduo não estava bem. Chegou um momento em que houve, nós chamamos de manifestação do inconsciente. É uma espécie de animismo. Na mediúnica, muda o estado de consciência, os conteúdos do seu inconsciente sobrepujaram
de forma muito grande a comunicação que se esperava produzir. Na avaliação tocou-se de forma muito polida. E aí, imagine, se fosse eu, numa reunião de Divaldo, e Divaldo falando isso, olha, eu pegava o chapéu, a carapuça, ou o vestido todo e colocava em mim e saía para uma conversa em particular. Aproveitaria a experiência de quem tem uma mediunidade, como a de Divaldo. Eu disse, meu irmão, como é que eu posso melhorar? Aí não. Ele falou assim, você está querendo insinuar que não teve comunicação? Aí Divaldo também, para manter a autoridade dele, esse pelo menos é o conteúdo que me chega à memória, pode ter algumas imprecisões, por certo, disse, olha, me desculpe, mas diante da sua reação, só não me resta outra senão a obrigação de esclarecer. Não havia nenhum espírito. E aí? Vejo que cada caso é um caso. Mas já havia uma série de apontamentos de que algo estava acontecendo. A autoavaliação é de dever de todos nós. Se eu me autoavalio, por exemplo, tem dia na nossa reunião que eu tenho dúvidas a respeito da integridade da fonte. Falei, olha, tudo bem, foi bonitinha, foi legalzinha, mas tem algo que não está encaixando. O Lego, quem é que já brincou de Lego? Né? Você pega um Lego de 4 bolinhas, ele até se encaixa na de 6 furinhos, mas vai ficar faltando uma peça. Aí você tem que pegar uma outra de 2, aí fica, deu errado de novo. Na minha época não tinha Lego de uma unidade com 2 bolinhas para encaixar. Enfim, é um desafio. Agora o pessoal está se encantando, viu, Marcos? É bem pergunta. Aqui tem uma que é 2, vou fazer a primeira. Quando o médium tem um dia atribulado e não está bem, melhor ele ir ao trabalho mediúnico e conversar com o doutrinador. Entendo aqui que o doutrinador é o responsável pela área mediúnica, né? E conversar com o doutrinador sobre o evento do dia, ou não ir à prática mediúnica e orar em casa. Desmontei o negócio. Ficar em casa provavelmente seja aquilo que os espíritos querem. Vá para a reunião mediúnica e a própria pergunta traz em si a resposta. Seja autêntico. E se for o caso, abra para o grupo, pessoal, olha, hoje eu vacilei, fui invigilante, me irritei, e eu peço a compreensão de todos. Vou contribuir pela minha oração. Estarei orando pelo sucesso do trabalho, mas, caso não ocorra nenhuma passividade, por favor, entendam. Porque se eu nada falar para o grupo começa a... Imagine que seja um médium produtivo. Produtivo no sentido de que toda reunião ele traz uma passividade, independente se é de uma orientação ou de um atendimento. E naquele dia ele ficou calado. E a turma começa a criar um estado de expectativa que pode gerar no indivíduo uma ansiedade e ele falsear uma comunicação simplesmente para atender a ânsia dos demais trabalhadores. Eu digo isso porque eu já ouvi
de uma trabalhadora que participava de uma determinada casa, que tinha um padrão um tanto quanto assim estranho de métrica de resultados. Explico. Era uma prática mediúnica em paralelo ao atendimento fraterno. Então, se tivesse 15 pessoas sendo atendidas, deveriam acontecer no mínimo 15 comunicações na prática mediúnica. Olha, a coisa não funciona assim. 10 lá, 10 aqui. Às vezes uma pessoa pode estar com uma legião e 9 apenas perturbados por questões da vida. E aquilo lhe incomodava, porque tinha dias ela dizia: Marco, eu não sentia nada. Mas era uma pressão tão grande que a primeira ideia, o primeiro pensamento, o que diz o Livro dos Espíritos? O primeiro pensamento é sempre do médium, é sempre do encarnado. Leiamos na influência dos Espíritos em nossas vidas. O que vem depois, isso fora o processo obsessivo. Então ela se sentia pressionada pelo meio para dar comunicação. Porque essa era a norma, a fórmula encontrada pela instituição. Bom, o método eu não questiono. Eu digo, para mim, é sempre uma responsabilidade da casa, é o respeito. Posso não concordar, mas não cabe a mim apontar: ó, vocês estão errados. Jamais. Jamais eu farei isso. Então eu chegaria na reunião e falaria para o diretor, o dirigente da reunião: olha, hoje eu não estou legal, tá? Se puder poupar-me. Porque o que eu estou comunicando para o dirigente encarnado, quem é que está sendo testemunha? O dirigente desencarnado. Embora eles já saibam de forma antecipada, eles vão dar o joinha. Ah, está aprendendo, né? Ah, está sendo humilde, que bonitinho. Então, nós vamos preservá-lo. Embora nós ficássemos a depender do desequilíbrio isolados, ali vai ter um reconhecimento da humildade. Então, vá e converse. Como não confundir mediunidade com animismo? Bom, na fase inicial do desenvolvimento mediúnico, nós teremos, via de regra, uma presença muito mais intensa do modo de ser do médium, portanto, traços característicos da personalidade do aparelho mediúnico ficarão sobrepondo-se à personalidade do comunicante. Isso é normal. A forma de falar, às vezes os trejeitos. Na medida em que ocorre o desenvolvimento da mediunidade e o desenvolvimento do indivíduo enquanto cidadão, a presença anímica diminui porque a evolução do médium pressupõe o autoconhecimento. Então eu começo a perceber aquilo que eu disse antes: os meus pensamentos dominantes, os meus desejos do cotidiano, as respostas emocionais que eu ofereço, o tipo de elaboração ou a sequência lógica, o encadeamento das minhas ideias. Quando um espírito se aproxima de mim, eu capto a sua irradiação. Eu acho que eu poderia até avançar para tentar explicar. Eu vou passar essa aqui, que eu já vou falar no intercâmbio. E aí a gente mata essa resposta. Nossa, é a última transparência? Que horror! Mas vamos lá. Aqui acho que eu vou conseguir traduzir isso, né?
A primeira fase do fenômeno mediúnico está aqui. O pensamento do comunicante é captado através da lei de afinidade fluídica. Só existe comunicação se houver identidade vibratória. Portanto, esses direcionamentos que por vezes encontramos do tipo, o dirigente diz assim: Marco Antônio, atende esse espírito agora. O médium diz: mas como é que eu atender esse espírito agora? Isso aqui não é um departamento do SUS, não marcou, não está na minha agenda, eu não tenho paridade vibratória, como é que eu vou dar o atendimento? O médium é que sente a aproximação. O dialogador pode até perceber a presença de vários espíritos. Agora, se ele começar a falar, você atende aquele, você atende esse, ou ele tem uma visão além do alcance de Thundercat e consegue identificar a paridade vibratória, ou ele está interferindo em um processo que é muito particular. Bom, então, há essa identificação. A fase seguinte é a fase das ideias e das sensações. Começa no médium adestrado a surgir ideias e ele começa a sentir corporalmente a presença do espírito. É a captação sensorial. Qual é o problema? Muitos médiuns, por insegurança, anulam as ideias, por medo, mas ficam no campo das sensações. É o médium do ai ai ai, do ui ui ui, é o médium que chora, mas não consegue transformar o que está sentindo corporalmente em uma mensagem. Vou aqui interpretar o médium em transe de um espírito sofredor. Como eu disse, puxa, vou falar, mas isso ocorre em silêncio. Pô, que dor abdominal é essa? Eu estou bem alimentado, fiz a minha alimentação num tempo favorável. Nossa, que pontada. Nossa, parece que tem alguém me enfiando uma faca. Faca, dor. Aí ele pega isso, alguém está me esfaqueando e verbaliza. Uai, isso não aconteceu no meu dia a dia, como que eu posso duvidar de que isso é uma invenção? Se eu sei que eu não sou nenhuma pessoa descompensada, não estou em nenhum processo de transtorno, então isso é mediúnico. O animismo vai estar presente? Sim. Como? Por meio da minha fala. Porque quem irá falar? Não serei eu, o médium? Então vai usar o meu linguajar. Mas o conteúdo não é meu. Eu revestirei a mensagem com o meu conteúdo. Porque sou eu o intérprete do comunicante. Depois da captação sensorial, vai entrar a fase de memória, onde eu vou fornecer as palavras para vestir as informações e externá-las. Então, tudo que eu estou experimentando aqui, agora eu vou traduzir, porque na minha memória profunda, eu vou pôr dor, mas isso aqui é uma facada ou um soco, e eu começo a revestir aquela experiência com informações. Aí eu dou um sentido, porque eu compreendi a ideia que foi captada. A partir disso, vem a fase intelectual. Eu vou transmitir com o próprio ou com o vocabulário do agente. Quanto mais presente for o meu vocabulário, é a fase normal da presença do animismo. Mas pretende-se que esse animismo não modifique a mensagem. Por exemplo, eu tenho pouco cabelo. Se um espírito vier e falar sobre cabeleira, pode ser que eu não tenha a compreensão correta daquela mensagem. Então eu vou revestir aquela ideia com os conteúdos que eu
tenho certeza que são seguros para mim. Mas eu não modifiquei a natureza da mensagem. É isso que caracteriza a comunicação mais pura, no sentido de ausência de uma interferência que modifique a mensagem. Porque o animismo sempre estará presente, sempre. Espera-se é que a nossa contribuição não macule a mensagem. Por que os médiuns experimentam sensações? Porque é o primeiro indicativo de que aquela experiência dolorosa não é nossa. Na fase inicial do desenvolvimento, muitos médiuns sofrem na mediúnica, às vezes por anos a fio, treino até que ele adquira a segurança. Depois as dores passam, mas as sensações sublimam-se. Elas permanecem, mas já eu não sinto tanta dor. A mensagem já veio. É um espírito que morreu esfaqueado, mas eu já não sinto aquela dor. Ah, mas de vez em quando vai doer? Vai. Porque precisa transferir a dor do espírito, o médium experimenta, alivia o comunicante e eu sofro de forma anônima. Eu sempre digo, está em dúvida? Abra a boca e dê a comunicação. Não tenhamos receios. Não há por que nós recearmos uma experiência em um grupo que está nos acolhendo e nos dando segurança. É bom que você fala sorte. Deixar essa pergunta aí lá. Caso ocorra no médico bloquear a comunicação e a energia permanecer, o que fazer? Eu quero crer que não é uma ação continuada. Vamos supor que em um dado momento o médium não sentiu-se seguro o suficiente para dar continuidade às ideias que lhe povoam o campo mental. Eu sugiro sempre, independente do que irá ocorrer, porque tem outras pessoas, se perceber algum desvio, o dirigente vai intervir. Marco Antônio, controle-se. Chama pelo nome o médium, porque o ato de chamar o nome cria um vínculo do ser, o aparelho mediúnico, com a sua indumentária. Ele estando em transe, opa, me chamaram. E você volta à razão, e aí há um controle da comunicação. Mas se há uma decisão deliberada do médium de não dar passividade, ele tem que ser, da mesma forma como ele negou o atendimento, ele tem que ser honesto para com ele e para com os demais, e ao final da reunião, se ele estiver com muito desconforto, que ele peça o suporte do passe a alguém da equipe. E depois vá ao dirigente e fale, olha, eu não terminei bem a reunião, mas porque naquele momento, por algum motivo, eu não quis dar passividade, ou eu não me senti à vontade. Toda vez que isso ocorre, há algo em profundidade acontecendo na intimidade do indivíduo. Por que negar a caridade? O que está em segurança? É receio. Essa insegurança, eu vivo fora da minha vida de relação dentro da casa espírita, aí eu tenho receio. Receio do quê? Então podem acontecer desconfortos para o médium quando já ocorreu a justaposição de corpo espiritual do comunicante com o corpo espiritual do médium, já está na fase de troca energética, portanto, Filomeno de Miranda
chama isso de choque anímico, e aí o médium resolve, faz beicinho, pirraça, não fala. Sai de mim que não te quero. Só que já ocorreu aquela justaposição entre os dois corpos energéticos. Agora você imagine, vamos imaginar o trabalho que nós estamos dando para a equipe espiritual, que vai ter que chegar para aquele que iria ser atendido e falar: olha, infelizmente a sua consulta foi cancelada agora. Agora vamos nos colocar nessa situação. Marcamos uma consulta, fomos para a clínica e chegamos lá, o médico está passando, saindo assim, ainda faz, ó. Oi, tudo bem? Vou poder te atender não, viu, querido? Fica para a próxima semana, tá? Beijo, te amo. Via de regra, a gente fica meio tipo assim, virado molho de coentro, não fica? Porque investimos tempo, às vezes foi uma consulta que o recurso foi provisionado quando não temos a assistência de um plano. Aí, esse médico não tem humanidade, é um indivíduo não sei o quê. Aí quando somos nós que fazemos isso numa reunião mediúnica, imagina o que está acontecendo do outro lado. O convencimento do dirigente espiritual fala: olha, infelizmente o médium recusou-se, mas nós vamos. Mas ele tinha prometido lá no umbral que ia me atender quando reencarnasse, ele vai ver. Não, peraí, não vai. Não, meu problema não é com vocês, agora é com ele. Porque ele reencarnou, disse que ia desenvolver essa tal daí de faculdade, e aí quando tivesse mais desenvolvido, ia atender a mim, ó. Olha lá quantos ele deve, ó. Tá tudo aí. Vou voltar para lá e vou denunciar ele. Ó, não vá não, é barril. Não é de confiança. Eu estou trazendo assim de uma forma descontraída, porque o que acontece aqui, acontece lá. E o que acontece lá, acontece aqui. Então, não tenhamos receio. Oi? Aí pior ainda, imagina uma comunicação de orientação e o médium inseguro. Eu não mereço. Fulano, meu Deus do céu, é você? E os espíritos ainda fazem: não precisa falar o meu nome. Apenas transmita o recado. Mantenha em reserva o nome da personalidade. No nosso grupo, muitas das vezes, assim, quem é que foi o espírito que deu comunicação? Eu falei: sei não. Sei não. Mas a mensagem foi boa. Foi boa? Que bom. Mas quem foi? Eu falei: não sei, meu filho. Não me preocupo com o nome. Para mim é o que menos importa. O traumatismo, o transtorno bipolar é de fundo espiritual. Todo transtorno, ele é um desajuste da personalidade. Ou melhor dizendo, é um desajuste do ser espiritual, que pode ser potencializado por um espírito, por certo? Todos nós temos uma faixa normal de variação das nossas emoções. Existe uma faixa superior chamada faixa de exaltação e uma faixa inferior chamada faixa de depressão, de tristeza ou de melancolia. Às vezes, por força de um evento inesperado, o nosso humor bate no limite superior. Às vezes, ele bate no limite inferior. Mas, se temos uma vida em que o objetivo existencial é o autoaperfeiçoamento, nós vamos modulando aquele humor e voltamos para uma normalidade.
Às vezes eu fico um pouquinho irritado, né? Às vezes o Bahia perde, eu me deprimo. Às vezes o Bahia... Às vezes não, o Bahia está ganhando bastante. Eu estou dizendo isso porque eu sou flamenguista, viu, gente? Tenho sofrido muito. Se eu fosse um torcedor fanático, eu já viveria na área da depressão o tempo todo. A gente sobe e fica naquela variação, chama-se área normal de variação do humor. Bom, o que é que faz com que eu me exalte e o que é que me leva a um processo mais constante de depressão? A leitura que eu faço das ocorrências. Existe uma supervalorização do problema e nós esquecemos da solução. Então, quando eu não dimensiono corretamente os eventos que estão ao meu derredor, colocando-me sempre numa condição de vítima, é natural que eu deprima. É lógico que a depressão tem fatores os mais diversos. Tem fator químico, pelo desequilíbrio na produção de serotonina, de dopamina. Existe o neurotransmissor GABA, que também tem relação com essas questões. Existe a tristeza advinda da perda de uma pessoa querida. Por isso que eu usar a palavra perda, entendam em que sentido eu quero aplicá-la. Então é normal. Mas aquele que não me quer bem, ou aquele a quem eu magoei, traí, roubei, expropriei na vida passada, em percebendo que eu tenho um desajuste químico que é resultante dos crimes que eu pratiquei no passado, olha, ele deprimiu, e agora ele vai meter o pé para que eu não suba e entre num período de desesperança. E essa permanência continuada em estados depressivos podem ser potencializados por uma ação espiritual. Mas é o espírito enfermo que está experimentando a depressão. Necessário se faz a busca de um processo de suporte psicoterápico com a modulação da vontade para que o indivíduo reverta esse quadro. Jacqueline, cadê a pergunta? A pergunta de Jacqueline. Ela é apenas a portadora.